Olá! Hoje a gente vai mergulhar na introdução de uma obra muito especial do século XIX, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos entender juntos qual é a proposta central que o autor coloca na mesa logo de cara. E olha, o livro já começa com uma ideia bem forte. Essa frase define o tom de tudo que vem pela frente. A de que uma fé verdadeira não precisa ter medo da razão. Muito pelo contrário. As duas podem e devem caminhar juntas. Então, Kardec parte de um ponto bem honesto. Ele reconhece que os evangelhos, ao longo da história, se tornaram uma fonte de muita controvérsia, de muita discussão. Para lidar com essa complexidade toda, ele faz uma coisa bem interessante. Ele basicamente divide o conteúdo dos evangelhos em 5 grandes blocos. E ele aponta que os 4 primeiros, os atos da vida de Cristo, os milagres, as previsões e os dogmas, foram justamente as partes que geraram debates e até divisões ao longo dos séculos. Só que aí vem o ponto central. Tem uma parte, a quinta, que segundo ele ficou meio que imune a toda essa briga, os ensinamentos morais de Jesus. Essa parte é apresentada como um código tão puro, tão divino, que até quem não tem religião costuma respeitar. E é aí que a obra vai focar. E aqui está a grande sacada do livro. A ideia é, em vez da gente ficar discutindo o que nos separa, por que não olhar para aquilo que nos une? A obra se propõe a isolar esse código moral e apresentá-lo como um guia para todo mundo. O objetivo, então, é claro: extrair dali um código moral universal, sabe? Um conjunto de princípios livre daquelas disputas de dogma que possa servir como um ponto de encontro, um terreno comum baseado no amor e no respeito mútuo. Então, na prática, estamos falando de um verdadeiro guia para a vida, uma base para construir relações mais justas, um caminho para a felicidade, enfim, uma bandeira que todo mundo, de qualquer crença, poderia seguir. Mas ok, como é que a gente interpreta esses ensinamentos, sendo que muitos deles são bem simbólicos? Pois é, esse é o desafio. Boa parte desses ensinamentos não vem como uma receita de bolo, né? Ele vem em forma de parábolas, de histórias, que nem sempre são óbvias. Então, como a obra propõe resolver isso? A introdução joga essa pergunta no ar, que é fundamental. Como é que a gente consegue captar o sentido verdadeiro por trás de textos tão antigos que, às vezes, podem parecer até meio sem lógica? E a resposta que a obra dá é bem direta. A ferramenta, a chave para abrir essa porta e entender essas mensagens seria o Espiritismo. E aqui é importante entender um ponto. A proposta não é criar uma nova religião. É apresentar o Espiritismo mais como uma filosofia, uma ciência, que funciona como uma lente de aumento. Uma chave que ilumina o que estava no escuro e mostra a lógica por trás daqueles ensinamentos, tornando-os super relevantes para nós hoje. Certo. Mas se não é só o Kardec interpretando, de onde vêm essas explicações todas? A resposta que o livro dá é bem única. O texto explica que esses esclarecimentos não vêm de uma pessoa só. Eles seriam, na verdade, instruções ditadas por espíritos, que foram recebidas por diferentes médiuns em vários cantos do mundo. E por que isso é tão importante? Porque, segundo a obra, essa diversidade de fontes seria a grande prova da universalidade da mensagem. A ideia é mostrar que não se trata da opinião de uma pessoa ou da visão de uma cultura específica, mas sim de um conhecimento que é coletivo e imparcial. No fim das contas, depois de toda essa construção, o grande objetivo da obra se revela: ser algo útil, prático e, principalmente, acessível para todas as pessoas. A introdução deixa bem claro que este não é um livro para um grupinho fechado de iniciados, sabe? A ideia é que qualquer pessoa de verdade possa ler e encontrar ali as ferramentas para alinhar a própria vida com a moral de Cristo. É como pegar um conhecimento que poderia ficar parado no papel, uma letra morta, e transformá-lo num guia vivo, que pulsa e inspira a gente a agir. O foco é vivenciar o amor e o respeito ao próximo no nosso dia a dia, com a ajuda desses que o livro chama de guias espirituais. E assim, a introdução nos deixa com essa reflexão poderosa. E se o caminho para a união e para a fraternidade sempre esteve ali, bem na nossa frente, só esperando a gente encontrar a chave certa para compreendê-lo de verdade? Fica aí o pensamento.